Olá, bom dia, boa noite, boa tarde. Estamos mais um episódio aqui. Nós estamos aqui vamos falar hoje sobre preconceito e sobre o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. E com nossa presença ilustre, estamos com um professor de história. Me apresente aí, professor Diego. Gente, que emoção estar participando aqui desse podcast. Eu sou o Diego, cara, sou professor de história, sou historiador, trabalho aí em diversas escolas e sou um homem negro, né, cara? E essa informação é extremamente relevante para essa discussão que a gente vai ter hoje, analisando, pensando o que vai ser discutido hoje. Eu acho que essa é a informação mais importante. O resto é trivial, cara. Bom, vamos lá. Como sempre, estamos aqui com o Machado, com o Formentão e eu, né? Bom dia, boa noite, Salve, boa tarde. galerinha! Show. Bom, vamos começar o assunto, né? Bora lá. Vamos. Professor, dê a sua opinião sobre o assunto. Olha só. E vamos começar a debater. Eu não sei quem tá escutando, em que momento vai escutar esse programa aí, mas nós estamos vivendo uma semana extremamente conturbada na questão racial, né? Quem está acompanhando aí os noticiários, quem está de olho na TV, no que tem sido reportado aí no mundo, tem visto que atualmente nos Estados Unidos, recentemente nos Estados Unidos, a gente teve um fato, um acontecimento social que causou aí muita polêmica e que levantou diversos debates aí, né? Foi um caso de um policial negro, um policial branco, que numa abordagem policial acabou aí eu não vou falar não é investigando, né, mas acabou abordando um homem negro De uma forma inadequada, né? Vamos dizer assim. de uma forma inadequada, completamente fora dos protocolos policiais devidos. E uma das formas que ele fez de abordagem foi posicionar o joelho no pescoço desse homem. E esse homem veio a óbito, veio a falecer. E essa questão levantou diversos debates nos Estados Unidos referente à questão racial. Os Estados Unidos, historicamente, é um país, assim como o Brasil, onde a questão racial é bastante sensível. E este assassinato, essa morte, feita por um agente policial, que é um agente do Estado, acabou gerando bastante polêmica, bastante discussão, levantou uma série de manifestações nos Estados Unidos com o objetivo de que a relação entre a população negra e as forças policiais, né, o Estado, sejam revistas, né, cara? E, cara, o quanto isso tem mexido, o quanto tem levantado N manifestações, N personalidades se posicionando em relação a isso, que é uma questão sensível a muitos anos na história da América, né? Não só os Estados Unidos, na história da América. E a gente, povo brasileiro, um país que também tem a sua formação pautada no trabalho escravo, cara, essa discussão, esse debate também faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa realidade. É importantíssimo a gente refletir um pouco, né, cara, sobre isso aí. O que a gente ainda observa e o que a gente pode fazer relacionado ao racismo, ao preconceito racial. Eu sou homem negro, cara. Vou contar que na minha trajetória como pessoa, como cidadão, o racismo sempre esteve presente. Eu não vou negar para você que eu venho de uma família que, felizmente, tem aí uma trajetória social muito confortável. O meu avô é um advogado, o meu pai é um advogado, a minha mãe é uma bibliotecária. Então, pelo fato de eu ter pais, ter avós com uma formação, com uma graduação, uma formação acadêmica destacada, isso me trouxe uma realidade bastante confortável. Mas a minha formação como historiador me fez sempre ter em pauta, sempre ter em vista que a minha realidade não é a realidade da maior parte da população negra no Brasil, né, cara? Isso é uma questão bastante sensível e precisa ser discutido, precisa ser analisado de uma forma bastante séria e com o coração aberto a mudanças, cara.
Eu acho que... Então, e mais uma pergunta para o senhor, prof. Você acha que as leis lá dos Estados Unidos e aqui do Brasil mesmo, em geral, funcionam contra o racismo? Gente, olha só. Lei é uma questão bastante complicada, bastante difícil de se debater. Não é? Eu vou falar para você que é difícil eu apontar o funcionamento das leis americanas, né? Lei é um conjunto de ordenamentos aí bastante complexos. Se eu falar que funciona ou não, é bastante simplista. Mas, pela quantidade, pelos casos que a gente vem observando aí nos noticiários, parece que os princípios americanos, né, que foram baseados no iluminismo, a ideia de liberdade e principalmente de igualdade, não acontecem na prática, né? Não acontecem na prática. A gente tem uma sociedade lá e aqui ainda com divisões, no caso, divisões raciais, né? Isso é uma questão muito triste, cara. Uma questão muito triste mesmo. E você, como um professor de história, conta um pouquinho mais sobre o preconceito, sobre os escravos e tudo mais. Bom, se a gente for pensar a realidade do Brasil, né? O Brasil é um país que foi projetado, né, que teve sua trajetória iniciada a partir do século XVI, 1500, e desde o início da trajetória do Brasil, enquanto unidade, foi pautado no trabalho escravo, cara. O trabalho escravo esteve presente na história do Brasil desde o início, lá no século XVI. No século XIX, final do século XIX, a gente teve aí oficialmente uma legislação, uma lei que determinou o fim da escravidão. Entretanto, cara, porém, essa lei, na prática, ela não foi vivenciada. Os descendentes de escravizados, o fato de você ainda ter o estigma da escravidão na América, né, que era o fato de pele negra, ainda impactou ao longo do século XIX, do século XX, até hoje, cara, a realidade da população. Eu estava acompanhando aí uma série de debates relacionados a esse tema, né, que foi bastante polêmico, essa questão que tem sido apresentada, tem sido noticiada nos Estados Unidos, e um dos documentos que eu analisei foi um debate feito por um sociólogo chamado Rodolfo Neves, de um canal do YouTube muito interessante, se alguém tiver um interesse de acompanhar, o canal chama História Online, e ele fez um vídeo referente às manifestações em Minneapolis, e ele diz que, na história do Brasil, ele, como sociólogo, aponta a questão da escravidão o fato mais importante da história do Brasil e dos problemas sociais que nós temos no Brasil hoje. E isso mostra pra gente que não é um passado que foi superado, né, cara? É um passado que ainda é presente. Muito complicado. Então, tem uma frase, né? Tem uma frase que é assim, né? Abolir a escravidão e o começo do racismo, né? É verdade. É muito interessante, cara. Porque calha, justamente, historicamente, né? Isso é muito interessante, cara. Calha historicamente o fato da abolição legal, né? Legal no sentido de dentro da lei, ter acontecido no final do século XIX, e no século XIX também ter sido um século de formação do pensamento racista. Na verdade, a ideia do racismo, que é a sobreposição de uma raça sobre a outra, ela surge justamente no século XIX, como uma corruptela, com uma corrupção das ideias de Darwin, do cientista Charles Darwin, cientista inglês Charles Darwin, que pensa aí justamente a seleção natural, e no século XIX atribuem a ideia da seleção à questão racial, a questão da raça humana, né, como era o pensamento da época, dividir os seres humanos em raças e determinar uma raça superior e uma raça superior. Então é muito legal essa frase que você disse aí, Pedro, é o fim da escravidão e o início do racismo, né, cara? O racismo como teoria. Então, aí tem outra coisa. Tem essas falas que a maioria das pessoas falam, né, que todo mundo é igual. Eu não concordo com essa frase, né? Porque eu penso assim,
Um cara que é capaz de matar uma pessoa pela cor de pele não é tá ensinando uma lua e tudo. Essa frase, somos todos iguais, é uma frase que traz um acalanto social, né? Ela traz aí uma ideia de apaziguar os conflitos sociais. E, de fato, biologicamente, né, se a gente for pensar na questão, nós somos todos iguais. A questão é que a realidade não é construída somente pelas questões biológicas. A realidade é construída também pelas questões sociais. E dentro das questões sociais, infelizmente, nós determinamos aí, desde o século XIX, como você mesmo apontou aí, grupos que são superiores e grupos que são inferiores. Então, não dá para a gente dizer hoje que nós somos todos iguais, porque na realidade não somos. Existe uma série de questões que estabelecem aí diferenças, infelizmente, né? Nós temos a questão racial, nós temos a questão de gênero, o machismo, nós temos a questão de opção sexual. Que isso é o grande problema, né, professor? Porque um homem receber mais que uma mulher, isso eu acho o fim, né? Porque somos todos iguais, né? Bem entre parênteses essa frase, isso. Mas... O lance nós somos todos iguais na questão biológica, mas na questão social, na construção social e a realidade, o mundo que a gente vive não é só biológico, é um mundo social. E no mundo social, infelizmente, a gente tem essa questão das desigualdades. E elas precisam ser combatidas, cara. Elas precisam ser combatidas com ações. E as ações que possibilitam a mudança dentro da realidade social são ações políticas, cara. Muito legal a gente pensar isso. E, prof, o que o senhor acha sobre o vandalismo que está acontecendo lá nos Estados Unidos? Uou! Essa questão é muito polêmica, né, cara? Vamos começar com porque, como nós sabemos, nós estamos estudando agora a tomada da Bastilha, né? Violência, corta-cabeça, violência e corta-cabeça, né? É verdade. Cara, na minha opinião, eu não acho que isso adianta muito, porque, como você sabe, provavelmente aqui no Brasil, como que acabou a ditadura militar? Pô, os caras eles pintaram a cara e foram lá em Brasília, pô, vamos lá, acabar com isso. Mas, né, eu não acho que vandalismo, destruir tudo vai ajudar. Olha, Pedro. Dê a sua opinião para a gente. Pedro, essa questão é uma questão bastante polêmica. É uma questão que precisa ser analisada por diversos aspectos, Eu vou falar uma coisa para você. Todas as questões sociais, todas as questões sensíveis socialmente que nós temos hoje, tanto a questão do racismo, quanto a questão do machismo, quanto a questão da homofobia, estão pautadas em estrutura. É uma questão estrutural. É uma sociedade que foi construída sobre esses valores. Então, quando a gente tenta uma mudança estrutural, é uma mudança que gera bagunça. É uma mudança que gera problema. Vou pegar o gancho do que você disse, da questão que nós estamos estudando aí no 8º ano, da Revolução Francesa, a tomada da Bastilha. Toda aquela bagunça aconteceu porque a mudança proposta pelo povo francês, lá no século XVIII, era uma mudança estrutural. Era uma mudança naquilo que sustentava a sociedade. E o que a gente está observando hoje, todas essas reivindicações, seja da comunidade negra, seja das mulheres, seja da comunidade que faz parte do grupo LGBT, é uma mudança estrutural. E falar, simplesmente pedir essas mudanças, muitas vezes não é visto e não é pensado, não é valorizado da forma adequada. Muitas vezes a gente olha essa pedida de mudança, essa pedida de alteração na estrutura, como, cara, sempre foi assim, por que você quer mudar isso agora? Então, professor, mas é que veio eu tava vendo um vídeo, né? Tem um canal muito bom, né, de política, que o nome do canal é Mamãe Falei, né? Depois eu compartilhei do vídeo também. E ele falou um negócio que eu concordo completamente. Que é assim, e se você quer destruir alguma coisa, não é as duas coisas. Porque tem um cara que trabalha duro para ter um negócio. Ele mostra um vídeo bem interessante, né? Que era um negro também, né? Ele era lá do mesmo bairro. Sim. Então,
e os caras destruíram a loja dele, tacaram fogo e ele não tinha mais forma de trabalho. Então, isso eu não concordo. Eu acho um absurdo eles conseguirem destruir um negócio do proprietário mesmo, que está a favor deles. Eu acho que o povo faz isso por modinha, sabe? Assim, eu acho que isso tem que acabar, cara. Isso, vandalismo para mim não funciona, cara. Tem que protesto pacífico com Sim. certeza. Qual é a Sim. sua opinião sobre isso? Olha, então, quando a gente tem uma questão que é emblemática, que acaba se tornando uma bandeira de uma causa, como foi a questão do assassinato aí do George, né? Isso deixa de ser um ato de vandalismo, né? Passa a ser um ato, na minha compreensão. Então, calma aí. Desculpa te interromper, prof. O irmão desse cara aí que morreu, né? Ele gravou um vídeo que ele falou assim: vocês estão ajudando a quem destruindo tudo isso daí? Vai fazer um protesto pacífico para mudar isso, porque destruindo lojas, vocês não estão vingando a morte do meu irmão. É isso que ele fala no vídeo. Eu vou procurar o vídeo e mando para você depois, pra gente fazer meio que uma parte 2 desse podcast. Inclusive seria muito interessante a gente disponibilizar esses vídeos que estão sendo comentados aí por vocês, para quem posteriormente, para quem num outro momento acompanhar e escutar esse podcast, também ter acesso, poder também construir a sua opinião sobre isso. O que eu penso? Eu penso que em momentos sensíveis como esses, em momentos emblemáticos, em momentos que se tornam uma bandeira como este que nós estamos analisando, as ações sociais, as manifestações, elas são bastante destacadas. É claro que se você perguntar para mim, num outro momento, falar, professor, ou Diego, você acha que destruir patrimônio é uma coisa válida? Eu vou falar não. Se você falar para mim, você acha que é certo botar fogo nisso ou naquilo? Eu vou falar não. Claro que não, cara. A sociedade tem que ser a mais ordeira possível, né, cara? A mais pacífica possível. Porém, existem alguns momentos em que há uma necessidade de se destacar a importância e de se mostrar o quanto a sociedade, ou o grupo que está envolvido com aquilo, está disposto a mudar de uma forma bastante, vou usar até a palavra radical, não é? É uma causa, Pedro, vou pensar na história do Brasil. A história do Brasil. O Brasil é um país que dos seus 500 anos, quase 400 são pautados em uma estrutura. E é claro que mudar essa estrutura não vai ser fácil. Não vai ser simplesmente na base do diálogo, na base do pedido, na base da apresentação de ideias. Muita coisa vai lutar contra essa luta estrutural. Então, por mais que eu acredite que as medidas devam ser as mais responsáveis e as mais pacíficas possíveis, eu não posso olhar para quando a questão sai do pacifismo, sai do ordeiro, né? E vai para o campo, vou usar entre aspas aqui, estou fazendo aquele símbolo tradicional dos professores da aspas com os dedos aqui, com os dedos, para o vandalismo como uma forma ilegítima. Eu acho que este vandalismo todo que está acontecendo é uma forma de mostrar para quem está assistindo o quanto essa causa é importante, o quanto quem está envolvido com essa causa está disposto a ir até os meios possíveis, né? Então, eu preciso separar essa resposta de duas formas. Se você perguntar para o cidadão Diego, em momentos tranquilos, em momentos normais, se eu concordo com o vandalismo, é claro que eu vou falar que não. Mas, se você perguntar para o Diego, aquela pessoa que está fazendo uma análise crítica do que está acontecendo hoje e os motivos pela qual esse vandalismo está acontecendo, eu vou falar para você que, infelizmente, parece ser um dos caminhos possíveis, né? Eu não acho, professor. Eu acho que tudo consegue ser resolvido na base da conversa. Eu acho que, de uma forma pacífica, acho que eles conseguem acabar assim. Eu acho que isso que eles estão fazendo
Tudo bem, chamou a atenção, chamou, né? Eles conseguiram hackear tudo, coisa do Trump, mas eu sou extremamente contra isso ainda, mesmo nesse assunto. Porque eles estão destruindo, né, professor? Eles estão destruindo patrimônios, né? Eles estão destruindo o negócio de uma pessoa. A pessoa precisa daquilo para viver. Eu sei que eles querem fazer a diferença e tal, mas tudo bem que já tem umas leis lá, né, que contra racismo e tal, já tem uma pena para isso. Mas não funciona, né, tão bem, porque se um policial mata uma pessoa negra, provavelmente pela cor de pele, então não funciona, Sim. né? E Machado, o Machado e Lucas, vocês têm alguma pergunta para o professor? Vocês não estão quietos? Porque, bom, a gente tava deixando o professor falar, né? Então, eu não tenho não sei se posso se chamar de pergunta, mas é meio que digamos que é uma pergunta. Esses dias eu vi, acho que foi antes de ontem, alguma coisa assim, um vídeo que um homem, no meio de toda essa manifestação, né, de todo esse protesto, um homem tinha o seu patrimônio invadido, né? Os negros, né? Os protestantes queriam invadir o seu patrimônio para roubar, né? Ou para destruir, não tenho muita certeza porque não lembro. E então esse homem, ele foi se defender, né? Tipo, era um homem contra uns 30, digamos, uns 20 aí, por aí. Não, Uns 15, uns acho que 15, eram né? uns 15, Machado. E tipo, ele foi se defender Por aí. usando um facão. Claro, tem muitas pessoas andando nos Estados Unidos armados com suas armas expostas. Mas assim, se só invadiram sua propriedade, né, a sua loja, para tentar destruir ou roubar alguma coisa assim, eu acho que assim, se eles tentarem invadir, você só deve ficar na porta e, tipo, mostrar que você tem posse de uma arma, de algo que possa expulsar eles, assim, digamos. Então, mas esse homem agiu de uma certa forma errada e correu atrás de um dos protestantes. Outros protestantes se juntaram nesse homem e chutaram, bateram, empurraram e acabaram matando esse homem. E, tipo, assim, ok, pode esse protesto, essa destruição, digamos, esse vandalismo que está tendo a favor do racismo, pode ser algo bom, mas, assim, a partir de que alguém começa a querer entrar dentro de um estabelecimento onde... Para destruir, exatamente, a partir do momento que as pessoas se machucam, não é mais, entendeu? Não é mais algo que faça o bem. Então, tipo, eu assim, então, assim, de minha parte, eu acho que de certa forma, o que eles estão fazendo em um ângulo é errado. Tipo, destruindo e acabaram matando esse homem branco. Destruindo e fazendo essas coisas, eu acho que, assim, de uma certa forma é errado. Como você disse, Pedro, eu também acho que pode ser discutido em momentos de paz. Mas caso não se resolva, aí, infelizmente, tem que partir para algo mais sério, digamos. Algo mais sério não, mas algo mais... Então, né? Então, eu estava vendo as notícias, né? Nesse tempo de protesto, né? Mais de 9 mil pessoas já foram presas lá nos Estados Unidos. Mais de 9 mil pessoas. Sabe quantas pessoas são? E eu acho que é um assunto muito sério, né? Eu acho que isso tem que ser resolvido da maneira mais pacífica de todas. E eu estava vendo um vídeo, né, que me chamou bastante atenção, que eu até ia comentar, mas eu esqueci, de os caras, eles tacaram fogo em uma rua, assim, né? E tacaram fogo na barraca de um morador de rua, né? O morador de rua até tenta salvar, mas ele não consegue salvar, né, as coisas dele. Ele perde tudo que ele já mal tinha, né? Aí ele até fala assim, né, vocês destruíram minha casa, eu moro aqui, ele fala, né? Mas, cara, isso, mano, é a vida de um cara. O cara não tem quase nada, vocês querem tirar mais dele. O que o cara tem a ver, entendeu? Ele tá parte de vocês, ele também está em uma classe social mais baixa, entendeu? Olha, alguém menos aceito pela sociedade por causa do preconceito, né, Pedro? sim. Então, olha, eu vou falar sua uma opinião, coisa para professor. vocês. Eu já participei de diversas manifestações sociais, em diversos âmbitos, né? Já participei de greves sindicais,
já participei de manifestações religiosas, já participei de manifestações em busca de direitos, de participação. Greve é da hora ficar, né? De espaço. E uma coisa que eu posso falar para vocês, uma coisa que eu posso afirmar para vocês é que quando um grupo se envolve publicamente com a busca por um direito, por um espaço, geralmente isso é feito de forma bastante consciente. Okay? E eu estou falando isso numa questão de opinião, de opinião mesmo, né? De uma questão baseada na minha realidade, do que eu vivi. Sim. Afinal de contas, aqui nós queremos a opinião de todo mundo, né? Então, vamos lá. De todas as manifestações que eu participei, e algumas acabaram, infelizmente, aí deslanchando para uma questão mais radical, para as vias de fato, né, para violência, para conflito policial, inclusive. De todas as manifestações que eu participei, nenhuma manifestação foi organizada com o intuito de destruir um patrimônio de alguém ou foi organizada com o intuito de prejudicar qualquer tipo de pessoa. Sempre o ponto inicial de uma manifestação social que eu participei sempre foi: vamos mostrar o quanto a nossa causa é importante, o quanto aquilo que a gente está reivindicando, o quanto aquilo que a gente está pedindo é significativo, é sensível e importa. Não só para a gente, mas como para a coletividade, para todo mundo. Acontece que, dentro de uma manifestação, existem alguns fatores que são fora do controle dos manifestantes. A gente não sabe exatamente como as forças de repressão dessa manifestação, como a polícia, como o Estado, vão agir. E se durante uma manifestação que tem um início pacífico, que tem um início com um objetivo, a polícia ou o Estado, né, vou falar o Estado, não só a polícia como instituição, mas o Estado. O Estado, com o objetivo de reprimir, de finalizar aquela manifestação, age de forma injusta. Os manifestantes devem aceitar aquela injustiça, mais uma injustiça? Então, de todas as manifestações que eu participei, você vai falar para mim, mas nem todas as manifestações são dessa forma. Eu concordo, eu não participei de todas as manifestações, todos os tipos de manifestações possíveis, mas todas que... todas as que eu participei, que foram manifestações de causa social, causa religiosa, causa com algum embasamento moral, né? Todas elas foram originadas dentro de um princípio, dentro de uma ideia. Nós vamos mostrar o que nós queremos. O que saiu do controle foi circunstâncias da ocasião, sabe? Nada programado. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu penso que essas manifestações que estão acontecendo nos Estados Unidos, elas têm um objetivo. Elas têm o objetivo de mostrar para a sociedade americana, que é uma sociedade complexa, uma sociedade difícil, que também foi pautada no trabalho escravo, que foi construída com base no racismo, o quanto o que eles precisam falar é importante. E eu acredito que as instituições legais americanas, elas querem que essas manifestações acabem logo. Elas querem que isso pare, porque isso acaba comprometendo a imagem política dos Estados Unidos, a imagem dos políticos dos Estados Unidos. Então, e muitas vezes eles podem usar de injustiças para que essa manifestação acabe. E a gente se prende muito nos conflitos e às vezes se reflete pouco em como esse conflito aconteceu, né, cara? E, prof, eu tenho mais uma pergunta. Você acha que esses negócios aí do racismo e tal, esse vandalismo aqui que está acontecendo contra o racismo, olha, você acha que chega aqui no Brasil? Trazendo para a realidade brasileira, o Brasil é um país cuja questão racial também é bastante difícil. A gente não pode se iludir e achar que todo esse conflito racial é uma exclusividade dos Estados Unidos. Não, não é.
Aqui no Brasil, assim como nos Estados Unidos, nós temos a formação do país pautado no trabalho escravo. E o trabalho escravo determina uma desigualdade. E essa desigualdade determina uma injustiça. Então, neste momento, hoje em dia, nós estamos observando no Brasil uma desigualdade social que é pautada em injustiças raciais. Se a comunidade negra brasileira não tem ainda a radicalidade, né, vou usar esse termo, a radicalidade da comunidade negra americana, isso não quer dizer que isso vai ser para sempre, cara. A gente teve aí, essa semana, eu ia falar ontem, mas essa semana, um caso de uma criança, se eu não me engano era Miguel o nome dele, que acabou morrendo, né, acabou caindo de um prédio por negligência da patroa da mãe do Miguel, Nossa, da patroa da mãe do Miguel. E eu vi. por mais que este incidente ou este acidente não esteja diretamente ligado à questão racial, a gente tem, mais uma vez, exposto que o filho de uma empregada negra, então um menino negro, acabou sendo sofrendo um acidente por negligência, por descuidado de uma patroa branca. Diretamente é a questão racial que implica? Ele morreu porque ele era negro? Não, claro que não. Mas Mais ou menos, né, prof? Porque se você for pensar, isso, se você for pensar, ele é de uma baixa sim. classe, certo? Porque a mãe dele é empregada e tal. Né? Então, a mulher podia ter impedido isso, né? Se a mulher tivesse ficado de olho na criança, então, olha a criança só, estaria viva até agora. Então, não sei não, viu? Toda a história está muito mal contada. A estrutura da história, a gente vai ver que a questão racial, ela está presente ali. A gente tem uma empregada negra, um menino negro servindo e morrendo porque a moça branca, né, a senhora branca, não teve o cuidado que era necessário com uma criança. Nesse momento, a gente não tinha que pensar quem é branco ou quem é negro. A gente ia pensar quem é criança e quem não é. Quem é consciente e quem não é. Sabe? Então, por mais que não seja uma questão diretamente racial, é uma questão que indiretamente está presente o conflito racial na história do Brasil. Sabe? E eu acho que todo esse conflito, toda essa confusão, toda essa radicalidade, mais uma vez usando essa palavra, toda essa radicalidade, ela pode vir a se tornar uma realidade na história do Brasil, porque, infelizmente, os problemas ligados às desigualdades raciais está e sempre esteve presente na história do Brasil. Ok? Então, eu penso que se nós, povo brasileiro, adotarmos uma medida, adotarmos uma consciência buscando finalizar, exterminar essas desigualdades, pode ser que a gente não precise de toda esta radicalidade. Mas parece, pelo que eu tenho observado, parece que essa não vai ser a postura do povo brasileiro. E essa radicalidade já está acontecendo aí, cara. Interessante. Uhum. A próxima pergunta que eu vou fazer, prof, você não é obrigado a responder, tá? Porque é meio pessoal. Mas o senhor já teve algum problema para arranjar emprego por causa dessa Olha, cor de cara, pele, alguma coisa assim? eu vou falar para você assim, especificamente relacionado ao emprego, eu não vou nem falar que não aconteceu, eu vou falar que eu não sei. Eu não sei. Porque não chegou ao meu ouvido uma discriminação objetivamente ligada à questão da pele. Ninguém nunca falou, olha, eu vou escolher fulano de tal ou Beltrano de tal, porque Beltrano de tal tem uma cor e você não tem essa cor. Eu já vivenciei, infelizmente, algumas situações de racismo explícito, outras situações de racismo velado. E eu acho que essa é uma situação que faz parte da realidade da maior parte da população negra brasileira. Algumas vezes o racismo, ele é claro, ele é explícito. O exemplo que eu uso é, uma vez eu saí de um restaurante e na saída deste restaurante, isso foi muito engraçado, cara. Eu estava cercado de amigos, né? Na maior parte dos meus amigos eram brancos neste momento. Mas na saída desse restaurante, um rapaz que eu nunca vi na vida me entregou a chave do carro dele. Ele entregou a chave do carro dele para mim. E eu falei para ele assim,
Tipo, o que que tá... Nossa. Porque... Falei, amigo, eu não trabalho aqui. Ele ficou completamente desconcertado no momento. E eu levei isso. Sinceramente, eu pegava o carro e ó, vazava. Os meus amigos comentaram isso na época. E eu levei aquela situação na situação da forma mais pacífica possível, né? Eu falei para ele, olha, eu não trabalho aqui, dei Pacífica, vai, risada, vamos falei, usar essa não tem palavra. problema nenhuma, tal. E segui a minha vida, ele seguiu a dele, ele ficou completamente constrangido daquilo ter acontecido. E aquilo foi uma expressão de racismo estrutural explícito, né, cara? Claro, porque ele olhou para mim saindo daquele restaurante, ele imaginou, bom, ele não é um frequentador desse restaurante, ele é um funcionário. E ele fez o que ele sempre fez com os funcionários de restaurantes da cor negra. Então, assim, diretamente ligado ao meu trabalho, à minha profissão de professor, eu ser preterido por ter sido negro, eu vou falar que eu não sei. É uma coisa que não chegou à minha consciência. Mas eu, como homem negro, já vivi, infelizmente, questões de racismo explícito, como esse que eu te contei agora do restaurante, e questões de racismo velado, ou racismo estrutural, que são piadas, são questões que associam a imagem da pessoa negra a uma imagem ruim. Então, aquelas piadas do tipo cabelo ruim, ou aquelas piadas do tipo associando o negro ao ladrão, associando o negro ao criminoso, isso infelizmente já aconteceu. Então, prof, eu acho que esse negócio referindo ao negro ao criminoso, né? Como a gente mesmo sabe, Sim, né? Grande parte da população brasileira é negra, né? 51%. Numericamente. Isso. E são, com todo, né? São de classes mais baixas, né? E então, já que elas são de classes mais baixas, então provavelmente muitas delas não têm dinheiro, para onde elas acabam indo? Para as comunidades, né? Sim. Geralmente essas comunidades são dominadas por tráfico, né? E assim vai. E muitas vezes chega o dono lá do morro, né? Vamos dizer assim, da comunidade, e fala assim, ou você trabalha para mim, ou mata sua família. O cara fala assim, entendeu? Então você vai ser meio que obrigado a trabalhar lá, entendeu? Para eles. E é por isso que eu acho que se refere bastante a... Existe aí uma ideia simplista que associa a questão da pobreza à questão da criminalidade. E, de fato, ela pode estar ligada. Eu não vou mentir para você e falar que não está ligada. Está diretamente ligado. Mas quando a gente trata aí da questão das comunidades, das favelas, a gente precisa tomar muito cuidado, porque favela, apesar de ser um nome genérico que se aplica geralmente às moradias com condições ruins, a realidade da favela não é a mesma em todos os lugares, viu? Então, essa realidade que você acabou de citar aí, do dono, do morro, enfim, parece ser uma realidade muito mais próxima às comunidades do Rio de Janeiro, que vivem uma realidade específica, vivem uma questão social específica, do que de São Paulo. Sim. Mas, independente disso, existe uma ligação entre a questão racial e a questão econômica e a questão da criminalidade. Existe sim. Eu não sou um especialista nisso, eu acho que sociólogos e talvez economistas possam analisar isso de uma forma mais interessante, mais organizada, eu vou falar assim. Inclusive, rapaziada, olha que interessante. Eu tenho dois amigos muito próximos, eu tenho dois amigos muito queridos, um sociólogo e um economista, e eu acho que eles aceitariam o convite de participar do podcast de vocês da forma mais aberta possível. São pessoas incríveis que fizeram parte da minha trajetória pessoal e profissional. Claro. Vamos Exatamente. Aí, calma aí que eu vou anotar aqui um dia para a gente poder fazer isso daí. Inclusive com você, hein? Você precisa estar dentro da sala. Nós três aqui, e nós dois, né, no caso, nós estamos acompanhando aqui, o Lucas não está, mas parece que não está aqui nesse momento aqui com a gente, mas com essa galera aí, esses meus amigos, um sociólogo e um economista, e podem enriquecer demais a discussão. Mas, enfim,
existe uma ligação entre a questão econômica e a questão do crime, né? Questão social do crime, mas é uma questão que precisa ser discutida e analisada com bastante atenção, porque ela não é direta, ok? Ela não é direta, e quando ela acontece dentro de um cenário específico, né, cara? Eu penso dessa forma, assim, ela não pode ser tratada de uma forma exclusiva e única, ou única vertente e tal. A galera da comunidade vai para o crime porque é obrigada a fazer. E são N fatores. N fatores, cara. Sim. Machado, tem Então, mais alguma pergunta para o o professor? nazismo não é. O nazismo, não, desculpa, o racismo não é de hoje. E, tipo, uma das práticas criadas para, como posso dizer, dominar o topo, assim, da sociedade em questão racial, foi criado o nazismo. E, tipo, o nazismo não tinha a intenção apenas de dominar o topo racial, mas eliminando ou como que é? Ou escravizando ou rebaixando o negro, mas também pessoas consideradas na prática deles pessoas de sangue impuro. E baseado nos meus estudos antigos sobre o nazismo, corrija-me se eu estiver errado, o nazismo não começou como um movimento racista e preconceituoso. Eu estou certo, professor? Olha, Machado, muito interessante esse comentário, porque muita gente, principalmente os estudantes do ensino fundamental, tal, da educação básica, fazem uma associação direta à questão do nazismo e à questão dos preconceitos raciais ligados ao povo negro. E é necessário a gente fazer uma organização histórica deste movimento e a implicação deste movimento nos momentos posteriores, né? Então vamos pensar, o nazismo foi uma forma de governo que nós, como historiadores, determinamos como governos totalitários, específico que aconteceu num determinado momento na Alemanha. A Alemanha é um país na Europa e é um país que a quantidade de pessoas negras é muito menor do que países da América, né? Os Estados Unidos, o Brasil, que teve uma influência histórica e cultural do povo negro bastante presente. Então, o nazismo que aconteceu na Alemanha na década de 40 não foi uma forma de governo que atacou diretamente a população negra. Okay? O grande inimigo no nazismo, esse que a gente tem na cabeça aí do Adolf Hitler, o grande impuro do nazismo, o grande inferior do nazismo era uma ideia religiosa, que é o povo judeu. A principal característica do nazismo foi, né, o antissemitismo. Professor, calma aí, desculpa te interromper aqui rapidinho. Eu tenho uma pergunta, um pouquinho fora do assunto, mas uma curiosidade aqui. Então, cara, por que Hitler queria exterminar os judeus? Do nazismo, né, é uma questão bastante complexa. Mas falando em linhas gerais, falando em linhas simples, o povo alemão, na década de 40, o nazismo ele surge na Alemanha no começo dos anos 30, como partido político, e ele assume o poder aí mais ou menos em 35, 36, quando Hitler consegue o posto de chanceler alemão. A questão da insatisfação do partido nazista com o povo judeu é uma questão muito mais econômica do que religiosa, né? A gente tinha uma Alemanha economicamente quebrada, e enquanto isso, o povo judeu parecia, na visão dos alemães da época, parecia ser um povo que ainda tinha dinheiro. O alemão olhava o judeu, e por mais que esse judeu fosse alemão, tivesse nascido na Alemanha, ele tinha uma identificação com a cultura religiosa judaica. O alemão olhava esse judeu e via ele com dinheiro, enquanto a maior parte da população genuinamente alemã, e que não tinha essa identificação religiosa com o judaísmo, estava pobre. Então ele falava, cara, como é que este grupo, como é que este povo, como é que essa raça
tem dinheiro e o povo alemão não tem dinheiro na Alemanha. Então, foi uma questão muito mais ligada à questão econômica, aos prejuízos econômicos que a Alemanha tinha na época, do que uma questão racial, né? Porque o judeu, racialmente, ele não se diferenciava tanto de um alemão tradicional, né? Poderiam ter judeus aí brancos, loiro, né? Sei lá, quando a gente constrói um estereótipo alemão, loiro, dos olhos claros. Esse é um fenótipo que é possivelmente visto num judeu. Judeu é alguém que professa uma religião, num primeiro momento. Ponto. Né? A questão é que na Alemanha, na década de 40, da década de 30, né, pós Primeira Guerra Mundial, e a gente precisa entender que a Alemanha perde, ou faz parte do grupo dos perdedores da Primeira Guerra Mundial, e acaba tendo um prejuízo econômico Eles têm que pagar uma muito grana, né, para os Estados Unidos, não é? A Alemanha quebrada economicamente, enquanto uma parte do povo judeu que professa essa religião ainda tem dinheiro, ainda gosta de um certo conforto econômico. E isso acaba incomodando o povo alemão neste momento, ok? Então, eu acho bastante interessante a gente pensar que associar diretamente ao nazismo a questão racial é perigoso, porque olhando a Alemanha nazista da década de 30 e 40, o inimigo deles não era o povo negro, e sim o povo judeu. Acontece que a gente associa essa questão racial ao pensamento neonazista, ao pensamento do novo nazista, que é aquele que determina como raça impura não só o judeu agora, e sim qualquer outro grupo que não pertença ao grupo que na cabeça dele seja o grupo alemão. Então, para o neonazista, qualquer um que não tenha o fenótipo branco, né, que ele constrói como fenótipo branco, o que não tem a religião que ele determina como a correta, o que não tem os costumes, o estilo cultural que ele determina como correto, é um inimigo. E nisso se inclui o povo negro, né, porque tem uma questão física. Mas o combate ao povo negro está muito mais presente, foi muito mais presente nas comunidades racistas americanas, um exemplo, a Ku Klux Klan, que é uma instituição aí historicamente que prega a supremacia branca, do que no nazismo clássico, né? Esse da Alemanha, da década de 30, do Adolf Hitler, que a gente comentou e a gente analisou aí. Então, prof, voltando ao racismo, né, atual, da atualidade. Sim. Ano passado, sim. Eu não vou citar nomes aqui, claro, né, porque seria uma grande falta de respeito. Eu tenho um amigo, grande amigo meu, conheço ele há 12 anos, né, e um cidadão, né, que eu não vou citar nome, nós estávamos no recreio, e não sei porquê, não lembro o motivo, começou uma briga entre os dois. Era um cidadão um pouquinho mais clarinho e um bem moreninho mesmo, né? Isso, bem negro, né? Aí eles começaram a brigar, aí o mais clarinho, né, falou assim, pelo menos eu não sou negro, né? Na hora que ele falou isso, professor, foi no colégio isso, né? A primeira coisa que eu fiz foi assim, não, isso eu não admito. Falei assim, ó, o X, né, que eu vou chamar o cara de X, né, que eu não vou falar pelo nome dele. Vamos até a coordenação e vamos falar com a coordenadora para resolver isso, porque isso na minha frente não vai rolar, não. Aí a gente foi até a coordenação e resolvemos tudo. Acredito, mas assim, eu acho que de queixo caído, deixou. Uma pauta da nossa discussão que direciona a gente para um final, né? Essa é uma discussão muito ampla, uma discussão muito grande, que acaba abrindo diversas gavetas históricas, inclusive, mas a gente precisa determinar alguns limites. Eu acho que, num primeiro momento, a questão racial ela está posta, ela acontece, ela é um problema e a gente precisa buscar alternativas para resolver este problema. E as alternativas para se resolver esse problema, elas são de prismas diferentes. Existem ações que são
exclusivas da comunidade negra e existem ações que são exclusivas da comunidade branca, da comunidade não negra. Essa sua prática, Pedro, de exigir um respeito e exigir no sentido institucional, sabe, levar para a coordenação para que as coisas fossem resolvidas e fossem apontadas como erradas, fossem passíveis de uma punição, esta é a parte da resolução do problema que cabe à comunidade branca, à comunidade não negra. O branco, e isso é uma outra discussão que a gente pode ter até num outro momento, o branco ele tem alguns privilégios numa sociedade que é pautada na questão racial. Ele tem esses privilégios. E ele pode usar esses privilégios como forma de combater as desigualdades. Então você, que é um menino branco, usou o fato de ser branco não como um benefício, usou como um fato de justiça. Falou, não, isso aí que você falou, essa brincadeira que você fez, eu não admito. Vamos para a coordenação agora, vamos resolver isso da forma correta. Eu acho que... Então, professor, é que entra, né? Nem era uma brincadeira, né? Ele Mas tá foi vendo? por Você usou na mal intenção mesmo. Isso me deixou louco. Que é o privilégio de ser branco numa sociedade racista, usou da forma na forma de combater as desigualdades, na forma que possibilita você combater as desigualdades. Isso é a coisa mais correta a ser feita neste momento. Porque ninguém pode mudar a cor de pele, cara. Você não pode mudar a cor da sua pele, eu não posso mudar a cor da minha pele. Mas a gente pode combater as desigualdades que, historicamente, as cores de pele acabaram sendo impostas, as desigualdades a quais as cores de pele foram impostas. Então, esse tipo de ação que você tomou deveria ser uma ação padrão, deveria ser uma ação modelo a qualquer pessoa, branca ou não branca, né? Buscar acabar com as desigualdades. Isso é uma ação fundamental para a gente resolver esse problema que a gente tem hoje, que é a questão do racismo, né, cara? Assim, eu tenho mais duas perguntas. Machado, assim, tem mais alguma pergunta? A primeira é assim, vamos criar uma hipótese, assim, digamos que os colonizadores acabam de colonizar o Brasil, a América do Sul, do Norte e tal. Ok, aí beleza, e ao invés deles ao invés deles escravizarem primeiro os indígenas, para depois escravizarem os africanos, eles não fazem isso. Tipo, eles acabam deixando de lado os indígenas e os africanos e acabam vivendo a vida deles normal. Professor, você acha que se isso acontecesse, o racismo ainda seria presente hoje em dia? Eu vou responder essa questão. Você me dá só um instantinho, por gentileza, só para resolver uma questão? Só um instantinho. Claro. Caramba, é muito legal, né? Entrevistar os outros. E aí, Pedro, o que tá achando do podcast até agora? Então, eu tô achando muito bom. A gente vai fazer uma parte 2 desse podcast. E espero que da próxima vez seja com os amigos do professor, né? Então, exatamente. Vamos ver quantas pessoas vão ouvir esse podcast, dependendo da quantidade das pessoas. Desculpa, galera, tô de volta, viu? Desculpa aí. Pausar aqui a gente lança a parte 2, né? Então, vamos traçar uma meta. Pegando o gancho aqui da conversa do Gabriel, é muito complicado
é muito difícil para um cientista, e eu coloco o historiador como um cientista nesse momento, é muito complicado para um cientista apontar uma coisa que não aconteceu, né? Acaba se tornando aí um exercício de opinião pessoal, um exercício de futurologia do passado, uma coisa muito louca. Mas, enfim, o que teria acontecido caso não existisse tanto o julgo do povo indígena, da população indígena, quanto do povo negro? Essa foi a sua questão, ô Machado? Sim. Então, como historiador, essa é uma pergunta muito difícil de se responder. Então, eu vou responder essa questão como o Diego, ok? Esquece a questão de ter estudado história e trazer um peso científico para a resposta. Eu acredito que, se não tivesse acontecido o racismo com as populações que já estavam aqui no continente americano e não fossem trazidos povos para cá para trabalhar como escravos, boa parte da riqueza dos povos europeus não teria sido construído. Boa parte do desenvolvimento e da estrutura política que existe aqui na América não teria acontecido, porque a riqueza de muitos países, de muitos reinos europeus, é uma riqueza pautada no trabalho escravo. A estrutura de muita coisa que acontece, que existe aqui na América hoje em dia, é uma estrutura pautada no trabalho escravo, tanto do povo indígena quanto do povo negro. Então, se isso não tivesse acontecido, pode ser que povos na Europa seriam menos ricos, no caso a Inglaterra, Portugal, a França, e provavelmente aqui na América a gente teria uma vida que, com os olhos de hoje, né, seria uma vida menos próspera, com menos riquezas, menos desenvolvidas, mas pensando na ideia de desenvolvimento que a gente considera hoje, esse desenvolvimento capitalista, de acúmulo de riquezas e tal. Então, essa resposta é uma resposta muito difícil, porque, como eu falei para você, é difícil construir algo que não aconteceu. Mas, economicamente, seria uma realidade completamente diferente. Socialmente, a gente teria também uma realidade muito mais benéfica, no meu entendimento, assim, né? Porque nós não teríamos toda essa construção de desigualdade histórica que a gente teve na história do Brasil, e quem sabe, nós veríamos brancos, negros, indígenas, homens, mulheres sendo tratados de uma forma igualitária. Talvez, ok? Mas é muito difícil responder isso. Muito complicado levantar essa questão. Sim. Prof, eu vou dar minha opinião sobre esse assunto também, né? Já estamos em um podcast. Eu acho que em uma hora ou outra ia chegar algum infeliz e ia começar a fazer um racista, ele ia se achar uma raça superior e ia começar, né? Não como realmente começou o racismo, mas tipo, de uma forma que, assim, é como se fosse um universo alternativo, sabe? Como eu posso dizer? Assim, é como eu voltar para o passado e acabar impedindo meus pais de me terem. De uma forma, eles vão ter filhos, só que não vai ser eu, porque eles vão encontrar outras pessoas, certo? Então, tipo, eu acho que, assim, é meio que um universo alternativo. Assim, acreditando na lei do multiverso, eu acho que, assim, pode até que ter um universo que é desse jeito, mas é questão de pensar, refletir e descobrir, digamos. Esse lance da realidade paralela é um lance muito Concordo. cara, de se construir, de se conversar, né? Então, eu não sei. Sei lá, posso responder que eu não sei o que aconteceria. A gente teria uma estrutura completamente diferente, isso é óbvio, mas como ela seria, eu não faço ideia.
Agora minha última pergunta, né? Como eu falei, eu tinha 2 perguntas. A minha última pergunta eu acho que pode ser respondida de um jeito muito mais rápido. Assim, é, o- ultimamente não, mas assim, acho que foi ano passado não, semana passada, ou retrasada, um youtuber chamado Felipe Neto, né? O grande Felipe Neto, maior youtuber do Brasil. Ah, Pedro, Não expõe nome, mas Machado, vai, não expõe quem tá nome. aqui, quem vai ouvir já sabe quem é, né? Tá, Então, exatamente por isso que não precisa, não pode expor o nome. vai, corta. Senão dá Tá, processo essa bom, merda, tem que cortar. refazendo. Então, eu acho que essa pergunta pode ser respondida de um jeito certo. Um certo youtuber, é, o maior youtuber do Brasil, ele gravou um vídeo falando que quem não se pronunciar diante do que anda acontecendo, no caso ele teria falado que seria fascista, mas assim, usando esse ponto que ele pegou e transformando no que está acontecendo hoje em dia, falando que quem não tá dando sua opinião, ou pelo menos tentando ajudar em questão do que está acontecendo nos Estados Unidos, em questão do racismo, vai se tornar um racista. É, assim, professor, você acha que realmente quem não se comunica pode ser considerado um agente do crime, digamos, ou apenas alguém que não tem nada a ver com a história, ou que tá tentando viver a vida dele em paz, sem, como posso dizer, guerras, É, entre aspas? eu penso o seguinte, Machado, que a gente vive uma realidade. A realidade que a gente vive neste momento é uma realidade de desigualdades. Porque existem diversas desigualdades. Existe a desigualdade entre brancos e negros, infelizmente, ou vou colocar aqui brancos e não brancos, né, para incluir a população indígena aí nesse momento. Existe a desigualdade entre homens e mulheres, existe a desigualdade entre héteros e não héteros. Essa desigualdade existe. Toda vez que eu escolho não combater esta desigualdade, de certa forma, eu me posiciono para que esta desigualdade permaneça. Eu não estou falando que eu gosto dessa desigualdade quando eu não me posiciono. Eu não estou falando que eu concordo com essa desigualdade quando eu não me posiciono. Eu estou dizendo que quando eu não me posiciono, eu permito que esta desigualdade continue acontecendo. E, de certa forma, indiretamente, eu me torno cúmplice dela. Então, quando existe toda essa oposição, esse binômio, né, sim ou não, branco ou preto, eu preciso me posicionar, esse fla-flu, né, eu preciso me posicionar, é muito mais pela questão de que, se eu não me posicionar, as coisas vão continuar como estão. E as coisas como estão são desiguais. Ok? Elas são desiguais. Eu, particularmente, eu pessoalmente, eu acho muito importante que as pessoas que têm um mínimo de consciência da realidade que a gente vive se posicionem e lutem e ajam da forma possível. Eu não estou pedindo para que todas as pessoas vão às ruas e todas as pessoas postem nas suas redes sociais e todas as pessoas comecem aí a bandeirar uma causa, mas que se coloquem como contra as desigualdades e que façam uma reflexão sobre o que eu posso fazer para que isso mude. Assim como o Pedro citou aí, cara, eu achei muito legal. O Pedro, ele pode não ir para a rua, ele pode não concordar, como ele disse, ele pode não concordar com as manifestações radicais que colocam fogo, que vandalizam algumas coisas, mas quando isso esteve sobre o controle dele, né, a interferência dele, ele se posicionou. Ele poderia ficar quieto quando o amigo dele fez a brincadeira, mas ele não. Ele falou, cara, isso tá errado, isso é uma posição. E são essas ações que levam a gente a mudar. Então, na minha opinião, hoje, com todo o acesso à informação que nós temos hoje, se você, de fato, escolher não tomar um posicionamento, mesmo que esse posicionamento seja pessoal nas suas atitudes íntimas,
E da sua realidade, se você não se posiciona contra, infelizmente, você está a favor, porque você está possibilitando que isso permaneça. Ok? Eu vejo desta forma, assim, eu penso dessa forma. Olha, em minha opinião, é assim, Ok. agora só para fechar, eu acho. Vai querer falar mais alguma coisa, mas na minha opinião, assim, é, como posso dizer? É como os movimentos feministas e LGBTs, né? Assim, você não é obrigado a sair nas ruas, a postar coisa. E, tipo, assim, no começo, quando tudo isso começou, esse negócio aí da luta contra o racismo, agora esse ano, né, dos protestos, eu originalmente assim, não comentaria muito sobre o assunto. Talvez em uma hora ou outra eu comentaria, mas seria pouco. E tipo, assim, eu acho que quem não, assim, quem nunca cometeu nenhum ato racista ou preconceituoso e tipo sempre respeitou e não posta nada e acaba sendo taxado como racista ou preconceituoso, assim, eu acho que de certa forma, há duas vítimas. Assim, tipo, há duas vítimas e ao mesmo tempo que há duas vítimas, há dois culpados. Porque, assim, os protestantes vão falar que essa pessoa, no caso que não comentou muito, ou até não comentou, mas nunca cometeu práticas racistas ou preconceituosas, eu acho que os protestantes eles vão acabar taxando como um preconceituoso. E, tipo, essa pessoa que está sendo taxada, ela seria inocente, mas ao mesmo tempo, no tempo ela, como você disse, ela seria culpada, porque ela não tentou ajudar, ou ela não se intrometeu, digamos assim, no assunto. Mas também, ao mesmo tempo, os protestantes e os defensores também são culpados, porque eles estão julgando alguém sem saber nada e também eles são inocentes, porque, assim, eles estão jogando porque a outra pessoa não fez. Então, assim, tanto o que não faz ou o que faz, tipo, em questão de protestos e tal, e que defende o povo negro, tanto o que não faz e o que faz, assim, ambos são certos, mas são errados, assim, digamos. E eu acho que, assim, se seu amigo não fez algo para, sei lá, tentar ajudar, mesmo que seja o mínimo, ele não fez, e você é defensor, e você vê ele, mas você sabe que ele não praticante daquele preconceito, eu acho que você tem que deixar ele em paz, sabe? Porque, mano, ele só tá tentando viver a vida dele em paz. Ele não quer conflito. Então, realmente, eu acho que, assim, tem prós e contras em ajudar e não ajudar. Olha, cara, é assim, vou respeitar neste momento a sua opinião e eu entendo que viver em paz é um desejo de muitas pessoas, visto que a gente vive um mundo com várias atribulações, mas eu acho que no mundo coletivo, no mundo social, eu escolher a minha paz e não me preocupar com a paz que o outro não tem há muitos anos é um pouquinho egoísta, ok? Mas eu acho que é uma questão de aprendizado e a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida. Eu não espero que vocês e nem ninguém tenha uma resposta completa, uma opinião completa e pronta sobre assunto nenhum. Eu acho que a gente está aprendendo ao longo da vida e a gente tem que realmente, só pelo fato de buscar uma nova opinião, estar aberto a uma opinião diferente, como vocês se mostraram e se posicionaram neste momento, eu acho muito válido. A gente vai muito longe com isso, com o debate, com a conversa, com o escutar, com o falar, com possibilitar falar. Isso é muito rico, cara. Então eu fico muito feliz, eu fico muito satisfeito, eu fico muito orgulhoso de poder ter um grupo desse, ter amigos como vocês, que estão abertos a debate, abertos a reflexão. Isso, com certeza, os frutos a gente vai colher mais para frente, numa sociedade mais justa, numa sociedade mais igual, uma sociedade mais honesta, cara.
Show de bola. Tentando conscientizar, Afinal de contas, é isso que nós estamos tentando fazer com esse podcast, né? as pessoas a, tipo, no nosso podcast a gente vai dar nossa opinião, tanto nossa opinião quanto quando a gente for entrevistar alguém, dando a opinião daquela pessoa. E também quando a gente não estiver entrevistado, dando uma opinião pública de outras pessoas na internet. Tanto é que a gente vai criar um quadro que vai abordar isso, como perguntas do Twitter, Instagram e Facebook, entre outros. Então, tipo, o nosso podcast, eu acho que ele serve para isso, para conscientizar as pessoas a respeitarem, assim, a opinião dos outros e a opinião pública. E dar a sua opinião de uma forma respeitosa e que, assim, deixe muitas pessoas confortáveis, digamos, cara. e Eu satisfeitas. adorei essa participação. Foi uma das coisas, de uma das iniciativas mais incríveis que eu participei ao longo da minha carreira como professor. Eu estou muito feliz da iniciativa de vocês. Eu estou muito feliz de ter participado, de ter conversado e de ter este momento registrado, cara, de verdade mesmo. Sem dúvidas. Nossa, não faz isso não, mano. Ah, imagina, não tá gravando? Brincadeira, brincadeira, tá gravando sim. Nossa, se essa mulher mais vai, irmão. a gente vira gravando, pô, não faz mal. Mano, amanhã a gente nem tem aula, tá ligado? Então, tipo, Amanhã é sábado, então não faz mal. o meu plano já era madrugar, tá ligado? Então vamos madrugar. Eu fico muito feliz de ter participado, fico muito feliz de ter recebido esse convite de vocês, fico muito orgulhoso de observar e ver o quanto vocês estão se desenvolvendo quanto cidadãos, quanto pessoas, e fazer parte desse momento é um motivo de muito orgulho para mim, de verdade, como professor, como profissional, como pessoa, ok? Então, vou deixar registrado aqui orgulho, Sem toda dúvida. essa satisfação. Foi muito bom. E agradecer o convite de vocês, de verdade. O prazer é todo nosso. Mais uma coisa aqui para o pessoal que está ouvindo a gente. Sigam a gente nas redes sociais, tá? É tudo jovem que fala. Que eu uso e sigam o Diego nas redes sociais, Diego. Fala aí suas redes sociais para o povo te seguir. Amorim Amaral, meu Instagram. E eu também uso o Twitter. O Twitter é Amorim_Amaral também é o meu user no Twitter. Aí seria bacana ter vocês me acompanhando aí. Minhas opiniões, minhas reflexões, as minhas interações com o que está acontecendo no mundo aí. Professor, como você citou antes sobre seus dois amigos, seria muito bom ter eles na próxima entrevista, e eu espero que na próxima entrevista, ou em próximas entrevistas, né? Na próxima entrevista eu tenho em mente que com certeza a quarentena já não vai ter acabado, mas mais entrevistas futuras, né? Quando a quarentena acabar, nós possamos criar um estúdio, né? Que esse é o nosso plano para começar a gravar no YouTube e convidar você a aparecer em tempo real, em físico também, sabe? Em vez de só a partir do momento em e separado essa nossas casas. Isolamento social não for mais necessário, não tenha dúvida que a gente vai estar junto aí, desfrutando de vários momentos de enriquecimento e crescimento juntos, cara. E eu vou compartilhar o projeto de vocês, a ideia de vocês com esses meus amigos, e eu vou fazer também, fora essa minha rapaziada, que vocês coloquem dentro do projeto de vocês uma gama cada vez mais diversa de pessoas, né? Que vocês incluam no debate de vocês mulheres, que vocês incluam outros profissionais, que vocês incluam os familiares de vocês, porque a gente só cresce na diversidade. Eu acredito nisso, e eu acredito que isso é enriquecedor para as pessoas. Então não percam nesse projeto de vocês a ideia de sempre trazer múltiplas visões, múltiplos pontos de vista para ser debatido, para ser ouvido aí, porque isso é que é incrível, cara. Nossa,
Não, eu Bom, só queria falar que isso. foi Se um você prazer gostou, segue a enorme gente lá. não só estar Quer gravando falar o mais vídeo, alguma mas coisa, ter Machado? essa presença Tamo ilustre feliz e demais. especial do nosso Tamo junto, querido rapaziada. Diego. Estamos juntíssimos. Do Juntíssimos. Que alegria, que satisfação. Beleza? Palma de pau. Tamo... Beleza, beleza. Beleza, então. Se você gostou, Amorim segue a Amaral gente lá no nas nossas Instagram redes sociais, e Amorim nas redes Amaral sociais do no Diego. Twitter. Falei de novo, Diego, suas redes sociais. Certo, certo. Ok, vou deixar na descrição. Programa, né? Bom, Um é isso. quadro incrível. Encerramos mais um quadro. Espero um dia conseguir juntar todos os professores do Amorim que tivemos ao longo do tempo e gravar assim só um podcast de uma vez assim sobre um assunto especial. Acontecer. É isso. Beleza, rapaziada? Agora eu vou. Isso, vamos lá, a gente consegue. Sexta-feira. Beleza. Vou curtir a minha cerveja aí e vamos que vamos. Beleza, acabou? Bebeu mais Paz gelada. vocês. Até mais. No nosso E- caso, Pedro, é só um refri, né? Até. Então, tchau, falou. Tchau, galera. Falou. É isso aí, Pedro. Falou. Oi.